Olá a todos, bem-vindos ao episódio número 3. Hoje estou aqui na presença do nosso querido Anónimo. Olá Anónimo, como é que estás? Tudo bem contigo, mano? Estás Também fixe? está tudo bem, pá. Anónimo, Diz-me. porque o nome Anónimo se tu não te escondes, por assim dizer? Sim, sim, sim. Acho que foi uma pergunta que nunca me fizeram, sabes? Eu já tenho essa resposta basicamente encaixada na cabeça. Porquê anónimo? Olha, muito por causa do significado dessa palavra, no sentido em que no início, quando eu comecei a escrever coisas para a internet e principalmente na altura para o Facebook, e era na altura a rede social que batia, pelo menos para a malta da nossa idade, e eu acabei por ter sido talvez a plataforma ou a rede social onde eu mais vezes estive presente, onde investi mais tempo, onde era Certo, maior na altura. Eu aqui para te contextualizar um pouco, eu deixo de ter perfil no Facebook porque tive um problema com outra página que eu geria, certo, uma questão de direitos de autor, e o Facebook, em vez de colocar abaixo a página em si que tem esse problema, coloca-te tudo abaixo. certo. Resumindo, eu fiquei sem o anónimo no Facebook por causa de uma coisa que nada tinha a ver com o anónimo. E na Ah, altura, para teres uma noção, eu tinha a página em crescimento pá, muito constante e muito grande. E era a rede social onde eu postava mais, digamos assim. Mas porquê que eu fui para. Porque o anónimo e porquê que ter começado no Facebook? Simplesmente quando eu comecei a escrever piadas, aquelas chamadas online, as piadas curtas e alguns textos, certo, eu colocava no meu perfil pessoal. Pá, qual é o problema? Toda a minha família e amigos mais próximos estranharam muito. Do nada eu comecei a escrever piadas. Tudo o que eu faço é muito do nada e toda a gente estranha porque eu invisto logo muito. certo. Eu comecei a escrever piadas para o Facebook para o meu perfil pessoal. O problema é que as piadas não eram propriamente as coisas mais simpáticas para se ler ou para se ouvir, e tu já viste as minhas lives, sabes perfeitamente Sim, que aquilo de politicamente correto tem pouco. Estás a ver? certo. E então eu rapidamente comecei a ouvir umas bocas, ou a ouvir uns comentários, a minha própria família a querer conversar comigo, porque imagina, tu tens um rapaz que, pelo menos na minha família, somos todos muito calmos, e do nada tens um gajo que gosta de 2 vezes, 3 por dia de ir para o Facebook berrar. Yeah, Um, e eu, na altura, sentei-me à mesa com 2, 3 pessoas que eram realmente importantes para mim na altura, para tudo aquilo que eu fazia, e hoje alguma gente são, certo. um, e começámos a pensar o que é que podíamos fazer. Então aí surge a ideia de criar uma página, e depois entras num processo que é muito chato para mim, que é tentar arranjar um nome giro, interessante, para quem possa tipo, passar no feed e seguir. Epá, e não encontramos nome nenhum. Então ficava, pá, isto não foi isto. A ideia é ser anónimo, porque eu não mostrava a cara, porque era essa a Certo. ideia que eu Inicial. queria, inicial. Epá, isto é anónimo, é anónimo, é anónimo, ficou anónimo. Resumindo, não Certo. tem propriamente uma história por detrás lindíssima, bela, mas foi um conjunto de momentos que resultou naquilo. E durante muito tempo, durante cerca de 2 anos, era mesmo anónimo. Isto é, tu não tinhas foto nenhuma minha, a página, muito do buzz que tinha e do interesse que causava nas pessoas, era quem é aquela pessoa que está a escrever. Certo. Para te explicar um bocado de números, talvez a página, quando foi abaixo, tinha cerca de 11 mil seguidores, e eu até aos 6, 7 mil ninguém conhecia o anónimo. Correto. Resumindo, já tinhas ali algumas pessoas que, pelas fotos que eu colocava, porque eu colocava fotos, imagina, de zonas do país, Ah, que sim. a malta podia, porque, olha, ele se calhar é de Aveiro, ou se calhar estuda em Lisboa. E a partir daí, houve uma altura que eu decidi, olha, acabou a parte do anónimo, eu quero começar também a colocar a minha cara e a contar as minhas histórias sobre mim, e a colocar o meu nome e o nome das pessoas que me rodeiam. Ahm, Continuou, e ainda hoje, tudo se chama o anónimo, Sim. mas agora a diferença é que eu dou a cara, e surge sempre essa questão, e surge sempre aquela dúvida, não, mas porque é que ele se chama o anónimo, mas demonstra a cara, e uma grande parte das pessoas sabem o meu nome. Decidi nunca mudar, digamos assim. Certo. E imagina, tu tens o anónimo comediante em si e tens o anónimo streamer. O facto Sim. de manteres o mesmo nome nos dois sítios é porque está de certa forma relacionada a parte da comédia à tua stream ou é só para as pessoas identificarem que é a mesma pessoa? Está tudo relacionado, está tudo relacionado. Isto é,
Continua a haver comédia nas minhas lives, sempre houve e sempre haverá. E é o primeiro propósito de sempre que eu inicio uma live, é tentar dar uma boa disposição a quem possa estar a ver. Essa boa disposição, normalmente, eu tento fazê-la a partir da comédia, a partir de qualquer comentário, a partir de qualquer piada, de uma observação, seja do que for. Nunca passou pela cabeça colocar o nome João Neves ou algo do género, ou uma alternativa ao anónimo. Muito também porque o conteúdo que eu faço era aquele que eu fazia nas outras plataformas, que é comunicar, é escrever ou dizer. Agora, se me dissesse assim, epá, vens para aqui, tu és um grande jogador de Valorant ou de CS, ou seja, do que for. Epá, aí se calhar seria estranho ter o mesmo nome. Certo. Neste caso, nunca me passou pela cabeça mudar o nome. Um, por isso, e dois, porque estrategicamente para mim sempre fez sentido, já que pegámos num nome e trabalhámos em volta do nome, então vamos tentar levar esse mesmo nome para o máximo de plataformas que possam fazer sentido, Sim. e sempre assim será. Nunca me passou pela cabeça. O que acontece é, na Twitch, a partir do momento em que existe muita interação e muita comunicação por parte de quem está-te a ver, e tu também estás deste lado de uma forma muito improvisada, é normal que as pessoas comecem a registar o teu nome, consequentemente a chamar pelo teu nome, e a parte do anónimo fica apenas como o nome do canal. Sim. Há uma intimidade. É um bocado isso, O que não me choca de todo, porque o anónimo pertence ao João Neves e o João Neves é o meu nome, portanto não me choca nada. Eu uma vez conversei com o criador do Bruno Aleixo e perguntei-lhe se ele ficava chocado com as pessoas reconhecerem mais o Bruno Aleixo do que ele. E ele disse-me, não, pelo contrário, então se fui eu que criei o Bruno Aleixo, eu fico tão satisfeito. Chamem-me, procurem pelo nome Bruno Aleixo ou pelo meu nome. E eu também não me choca nada, eu até gosto da ideia. A minha ideia é conseguir arrastar o nome anónimo ao máximo que eu consiga, seja onde for e seja de que forma for. Correto. Nas tuas streams também fazes comédia, mas imagina, eu acho que quando tu vais fazer não é um concerto, mas quando vais fazer um espetáculo, tu Certo? tens de certa forma que estudar o público mais ou menos está presente e vais testando, tens de ter algum material para Sim, apresentar lá e tens de testar esse sim, material. sim. Tu achas que a Twitch te ajuda a estudar material e a criar algum material ou a desenvolver ideias? Dificilmente, porque tu dizes que eu faço uma leitura do público. Sim. Mesmo que eu tenha um texto escrito, que é a forma como eu vou para a palco, é apenas tendo algo escrito, eu através de olhar para as pessoas e perceber principalmente a faixa etária, eu posso mudar muitas coisas do que eu digo, ou pelo menos a forma como eu digo. Correto. Isso acontece, por exemplo, se eu for para uma zona do país que não tenha uma plataforma como a Uber Eats, eu se calhar não posso ir para lá dizer que estou a falar da Uber Eats, porque eles não vão perceber o contexto ou a referência. Certo. Portanto, eu tenho que ter esse cuidado. Ou então imagina que eu vou para em vez de ir para um auditório onde as pessoas são muito formais e de alguma classe talvez social muito alta, eu tenho que ter um discurso diferente daquele que iria ter se calhar num tasco no meio de uma serra qualquer. Portanto, tem que haver esse cuidado. E depois, na Twitch, seja um problema que é tu não sabes para quem é que estás a falar. Tu Verdade. não fazes a mínima ideia se a pessoa que está no chat é um rapaz de 30 anos que trabalha numa empresa, num escritório, se é um camionista, se é um gajo que não trabalha, se é um tipo que está num veleiro a viajar pelo mundo, se é um Correto. estudante, se é um miúdo de 13 anos, tu não sabes. Aí o que é que tu fazes? Coração ao largo, se és literalmente tu próprio, Certo. não te preocupas com nada, epá, e depois vais ter algumas surpresas. Claro que vais ter algumas surpresas, mas o que é que vais fazer? Não tens forma de saber. Eu tento jogar um pouco pelo seguro, perguntando rapidamente no início quem é que é a pessoa que está do outro lado. Que é para Certo. eu perceber quem é que estou a falar. Porque existe, o meu nome é anónimo, mas são as pessoas que estão no chat para mim que estão em anónimo porque eu não as conheço. Não sei Verdade. quem são. Em termos de criar material, é muito complicado, porque isto é tudo improvisado. Tudo é improvisado. É o que eu estava a dizer antes da live. Eu hoje estive a preparar a live que vou fazer a seguir. E talvez tenha sido a live que eu mais preparei num ano de streams. Porque o resto é tudo improvisado. Tu podes pensar num momento ou outro em algo que vais fazer, mas é tudo improvisado. É difícil que saia de um ato de improviso, principalmente no computador, algo que dê para texto para fazer ao vivo. É muito Certo. complicado, eu acho. Já aconteceu.
Já aconteceu eu ter dito 2, 3 coisas em live que apontei. Ainda recentemente aconteceu isso. Eu estive numa live do Miguel Souza Comedy e o Miguel, estávamos a falar de temas. Epá, eu por acaso tive ali 2 minutos onde falei de um tema que teve muita piada e que aquilo está, para mim, muito desenhado para palco. Certo, Só que não é 100% certo. E eu tenho algumas dúvidas sempre. Mas é muito raro, é complicado. Principalmente porque também tu estás aqui numa velocidade, não tanto agora que estamos em estilo podcast, mas em live, tu estás numa velocidade tão rápida, pelo menos é aquilo que eu sinto. Eu falo tão rápido, eu faço acontecer coisas tão rápidas, eu leio tão rápido, as pessoas respondem certo. tão rápido, é tudo tão rápido, que o que eu queria ter registado há 5 segundos atrás já não Já apanhei. passou. Yeah, Certo. é complicado. E achas que, lá está, essa imprevisionalidade da Twitch, o facto de nunca poder estar a contar com nada, porque nunca Sim. sabes quem é que está do outro lado, te ajuda-nos a lidar, por exemplo, com alguns momentos no palco? Imagina, ajudar-te a desenrascar-te mais rápido, Nada. Pelo nada. contrário, piora um pouco o teu conforto em palco. Como é que eu tenho de explicar isto? Tu estás atrás de um computador, de um ecrã com uma webcam ligada a ti e um microfone ligado para te ouvirem, e é isto, a pressão é esta. É Certo, tu teres apenas isto, que são peças, são peças técnicas, são materiais, são coisas que tu compraste. Outra é tu sobes a palco e do nada tens o número de olhos a dobrar ao número de pessoas que estão no palco. num auditório e cai-te a pressão toda. E se tu falhas uma piada, aquele silêncio mata-te por dentro. Enquanto que Certo. aqui, epá, estou-me a lixar, estou mesmo a lixar. Resumindo, isto dá-te um conforto grande que eu agora até te vou ser muito sincero, eu tenho algum medo de ir atuar. Porque como eu Certo. aqui não tenho pressão, do nada eu sei que se falhar 2, 3 piadas, provavelmente vai ter muito mais impacto negativo do que se eu falhasse 2, 3 piadas há um ano atrás, quando eu atuava regularmente. Questões do Covid lixaram um pouco isto. Certo. hum, Vai-me lixar muito mais agora do que me lixava na altura. Resumindo, isto não te dá conforto nenhum. Isto é mesmo feito, a Twitch para mim é mesmo feita para quem tem vergonha de aparecer em público. Certo. É o conforto, é tu poderes falar para pessoas sem ter que olhar para elas. Porque estás no teu canto e as pessoas estão-te a ver apenas o que Claro, tu mostras e tu não consegues vê-las a claro, ela, não te sentes julgado de tal forma. claro. É um pouco por aí. Certo. Agora, só aproveitando aqui o que um modo meu disse, tu Diz-me. por favor diz uma piada agora. Tu tens muito estes momentos em família, pelo menos tipo em festas, de quererem que tu faças piadas e. Mais ou menos. Para te explicar um pouco, imagina, eu evito falar de comédia ou criar momentos humorísticos em família. Por uma razão muito simples. Estamos a falar de uma família que não aceitou muito na altura quando eu comecei a fazer stand-up, ainda hoje não aceita e, e não tem uma abertura para isso. Porquê? Porque nas gerações jovens deles não viam comédia, porque hoje em dia não consomem comédia, muito menos stand-up. Certo, Para teres uma noção, o meu pai, a única comédia que assiste, se calhar, é humor de revista, que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que eu faço. certo, Resumindo, eles estão completamente fora do contexto, portanto, qualquer coisa que eu diga ligeiramente negra, ligeiramente bruta, ligeiramente pouco simpática, mesmo sendo comédia, é um problema. Resumindo, certo, eles não pedem isso. Quem é que pode pedir? Pedem amigos dos meus pais, por exemplo. E estou-me a lembrar claramente de duas pessoas. A minha resposta sempre é a mesma, que é: epá, eu não posso dizer porque estão cá os meus pais. Ah, ok. E eu naquele momento coloco pressão para os meus pais, que ficam um Entendo. pouco à rasca, e eu livro-me de um momento estranho que é contar uma piada, porque normalmente uma piada tem que ter um contexto. Tu contas uma Sim, piada quando? Quando estás num grupo de amigos e alguém diz alguma coisa e tu, pelo que essa pessoa disse, vais por cima e diz outra vez, outra coisa. sim, Tem que haver um contexto. Agora tu chegas ao pé de uma pessoa e dizer assim, pá, conta-me a piada. Das duas uma, ou a piada é muito boa, muito boa, ou é certo. complicado. É complicado. Portanto, eu livro-me sempre desses momentos. Aliás, nunca me foi pedido isso e eu alinhei. Nunca. Pois, Precisas de um contexto, porque imagina, eu já aconteceu pedirem-me para eu fazer um stand-up, digamos assim, para uns amigos dos meus pais. E eu disse, pá, não.
Não, porque nós estamos aqui, tipo, num ambiente que se do nada começar a habitar o meu texto, vou criar aqui um mau ambiente, vai ficar mesmo muito estranho. Estranho. É. Agora, o que eu lhes digo é assim, se formos para um auditório, bilhetes, vocês passaram o dia a pensar que me vão ver, vocês criaram todos ali uma, uma atmosfera, uma áurea Uhum. muito de quer que chegue aquele momento, logo à noite. Sim. Epá, aí a coisa corre bem. Só que isto tudo tem que ter o sítio certo, a hora certa e o momento certo. É como jogar futebol. Os jogadores precisam de treino, precisam durante a semana ir para o centro de treinos e treinar para no domingo a coisa correr bem. Agora, se do nada eles estão em casa com as mulheres e com os filhos e aparece lá o treinador e diz: "Epá, vamos jogar", epá, não, Não. É. não, a coisa Não é o local. não vai correr bem, não é o local, não é o momento. Hum, Portanto, é um bocado por aí. Eu livro-me sempre um bocado a isso, para te ser muito sincero. Certo. Hum, mas achas que, por exemplo, de alguma forma a Twitch poderá servir para promoveres o teu trabalho para público mais jovem? Sim, 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 de todo. Sim, claro. Imagina, quando eu comecei a streamar, não era propriamente por causa disso que eu comecei a streamar, mas rapidamente eu percebi que isto é uma forma de tu. Isto vai soar um bocado estranho o que eu vou dizer, mas tu ires ao coração das pessoas melhor do que qualquer outra rede social ou algo do género. Tu aqui falas diretamente para as pessoas. Tu aqui Certo. ehm, falas, as pessoas respondem-te e tu vais por cima e isto é uma conversa, que é algo que o público normalmente deseja. Por exemplo, involuntariamente, nós queremos muito conversar com o Bruno Nogueira, por exemplo. Sim. Porque qualquer pessoa que está aqui no chat, se nós perguntássemos, pá, gostavas de conversar com ele? Todas vão dizer que sim. Portanto, há um desejo, mesmo que tu não desejes diariamente, tu não vais dizer que não. E a Certo. minha ideia, a partir de uma certa altura, foi: eu sou para ali comunicar da forma como eu sei, ainda faço hoje, não mudei muito desde que comecei a fazer isto de uma forma mais séria. É um bocado para isso, é um bocado para eh, eu, eu demonstrar que eu estou a fazer algo que pode ser feito depois noutra plataforma em palco, vamos chamar assim, Sim. e que eu quero muito que as pessoas acabem por ir ver. Uma das coisas que me fez tirar um bocado essas dúvidas, se isto estava a criar esse efeito nas pessoas, foi quando eu comecei a vender merchandising. O início das vendas, não foram muitas até agora, mas foram algumas. Eu sabia uma coisa que é: se há uma pessoa que quer comprar uma coisa com o meu nome, em, que quer gastar dinheiro com isto, ok? Não é a normal subscrição que tu podes dar a qualquer canal. É tipo, é comprares uma peça. Tu vais receber em casa uma peça com o meu nome. O Certo. meu pensamento foi: deixa-me começar a vender isto para ver se vai ter muitas saídas. Porque se tiver muitas saídas, ou se tiver uma saída, vai haver uma pessoa que eu não tenho dúvidas nenhumas que, se tivesse a oportunidade de comprar um bilhete para me ver ao vivo, comprava. Não. Certo. Foi este o meu pensamento. Portanto, sim, respondendo à tua questão, sim, eu estou aqui um pouco para me divertir, para criar algo que eu estou a gostar, senão não fazia com a frequência que faço. E se tu me disser assim: pai, daqui a um ano tens um espetáculo e vais usar a Twitch de forma a tentar convencer as pessoas a comprarem um bilhete para o teu espetáculo. Sim, sim. Se calhar não tanto desta forma como eu acabei de dizer, mas, por exemplo, imagina que eu vou a Famalicão. Sim. E tenho ali 5, 6 pessoas, ou uma pessoa apenas que é de Famalicão, epá, e que costuma estar nas minhas lives da Twitch, e eu mando mensagem agora a dizer: olha, mano, vou atuar ao cru, a Famalicão, epá, anda-me ver. Tipo, anda-me ver. Pega aí nos teus amigos, mano, anda a ver um copo, apacta um fino e vais-me ver. Yeah. Portanto, se esta pessoa tem, se isto acontece realmente, epá, é sinal que o trabalho está a ser bem feito nesse sentido. Sim. Agora, eu também nunca testei propriamente isto ainda, porque quando eu comecei a streamar Covid, entretanto não atuei a altura nenhuma no Covid, ainda não atuei desde o meu regresso a Lisboa, hum, e eu, para ser muito sincero, eu acho que todas as pessoas que me consomem na Twitch estão muito espalhadas pelo país. Certo. Portanto, acabava por ser difícil eu tirar uma conclusão do género: pá, fogo, tenho 10 pessoas em Lisboa e as 10 vão me ver. Tipo, já, fixe. Não sei ainda, não sei. Entendo. Ainda não testei. Mas acho que, continuando o que estás a dizer, que acaba por ser vantajoso o uso da plataforma, porque imagina o facto de, no meu caso, que eu sou de Famalicão, gosto do Certo, conteúdo e se vês a tua Famalicão, tinha todo o gostinho em ir ver certo. o teu espetáculo. O facto de o teu humor me conquistar, o teu estilo de humor, pode fazer com que
eu levo os meus pais, eu levo os meus amigos, ou seja, uma forma de promoção que pode não ser direta e que tu não tens Sim, controlo, porque só estás na prática a conquistar-me a mim, pode ser uma forma de conquistares muito mais público do mesmo género e ganhares muita sim, notoriedade. sim, sim, sim. E eu acho que o facto de a Twitch ser um sítio, em comparação com outras plataformas, onde tens muita mais intimidade entre o criador de conteúdo e o chat, quem está a ver o conteúdo, acho que ao escolher uma plataforma onde podes tentar cativar público e expor um bocado o teu trabalho de uma forma ou de outra, Sim. que acaba por ser a melhor opção em si. Sim, Porque. sim. Eu acho que sem dúvida alguma que é a melhor opção. Aliás, já conversei com muita malta sobre isso. Acho que a Twitch é a melhor plataforma para tu convencer as pessoas a acompanhar o teu trabalho. É melhor, para mim é melhor. Tudo o que tenha vídeo e som é melhor. Então, se for em direto, perfeito. Sim, Agora, de forma como tu deste um exemplo de tu poderes levar os teus pais e uns familiares ou amigos, ou seja o que vier de arrasto, digamos assim, isso já acontece involuntariamente, a partir do momento em que, de vez em quando, a partir de uma certa dimensão na Twitch, que não é muita, e eu acho que já estou inserido um pouco nela, do nada aparece lá uma pessoa no chat. E eu, como te disse há bocado, gosto de perguntar hum, quem é a pessoa, que idade é que tem, o que é que faz da vida, para ter algum contexto. Muitas vezes acontece, eu vim porque X pessoa recomendou-me. E eu fico, ok, eu estou a conseguir convencer alguém, é quando tiver que falar com outra pessoa sobre a Twitch, vai falar do meu nome. Isto certo. é sinal que aquela pessoa a coisa está a ser bem feita. Mas sim, sim, isso acontece muito quando tu vais quando vais a um espetáculo de stand-up, seja em que sítio for. Às vezes acontece tipo, tu conheces lá uma cara conhecida, vieste cá me ver e fiz não sei o quê, e a pessoa apresenta-te a quem está na mesa. Portanto, isso de certa forma acontece. Só que qual é a diferença? A pessoa que foi por ti é aquela pessoa que foi mesmo por ti. As outras provavelmente não iriam ou não te conheceriam Cer- se. Certo. ahm, mas ambas são bem tratadas, né? Sim, Mas estão lá por razões diferentes. Agora, se tu conseguires convencer as outras pessoas a lá voltarem mesmo sozinhas por causa de ti, epá, está tudo perfeito. perfeito. Está tudo perfeito. Agora, abordando aqui uma questão que acho que é importante e é bastante recente na plataforma, Sim, e podemos falar dela quer na plataforma, quer fora da plataforma. Uma coisa de que os humoristas vivem muito, sim, por vários tipos de humor que praticam, é da própria liberdade de expressão e da certo, censura que podem sofrer. certo, Atualmente na Twitch, para quem não sabe, a Twitch tem aplicado regras mais restritas e cada vez mais está a limitar o que podemos dizer. E como foi abordado no episódio anterior, por vezes as expressões que são usadas, que no estrangeiro são levadas num tom mais crítico e mais agressivo, cá não são tão agressivas. certo. E para quem é humorista, e como tu há bocado falaste, um humor mais pesado, ahm, para quem faz humor e para quem às vezes gosta de ir nesses limites mais pesados e um humor mais duro, sentes que a própria plataforma poderá limitar um bocado a tua exposição e o teu trabalho? E mesmo fora da plataforma, sentes que cada vez mais que a sociedade a apertar mais e a censurar mais, pode bloquear o teu trabalho? É assim, eu propriamente não, porque eu mesmo tendo alguma linguagem um pouco mais bruta, não é. Eu consigo me adaptar. Eu não vivo 100% de caralhadas, desculpa a expressão. Certo, à vontade. Se eu vivesse 100% delas, aí sim, eu consigo me adaptar. Prova disso é, eu tenho uma palavra que eu digo muito, 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 num registro tão informal como a Twitch, isto é, em mesas de café, Certo, Ahm, e que não se pode dizer na Twitch. E eu, no dia em que a Twitch disse, pá, não podes dizer isto, eu não disse mais. certo, Ahm, Agora, isto pode começar a ir para um caminho em que já essa palavra já não é apenas uma, e são 10, 15. Isso limita-te um bocado. Agora, se tu não te quiseres adaptar, és burro, porque ninguém te obriga a cá estar. certo. Tu não podes protestar contra as leis. Mano, tu assinaste um contrato com regras. Pá, não venhas agora a Sim, protestar. És só um puto a fazer uma birra. Tu falaste aí de uma questão que para mim é importante, que é,
Porque há palavras que não têm tanto significado em Portugal como tem no estrangeiro. Isso para mim importa zero. Porquê? Portugal é insignificante para a Twitch. É um mercado que para eles é indiferente. Sabes? Portugal podia não existir, que a Twitch existiria no mundo. Certo. Depois, o digital trouxe uma coisa que foi o fim das fronteiras. Tu agora não tens fronteiras, tu estás a comunicar. No chat tens o João Val Ressona. O João Val Ressona está em França. Certo. Tu não há fronteiras. Não há, tu estás a falar para o mundo. Resumindo, a linguagem tem que ser uma linguagem mundial. Tem que existir uma análise com algum critério sobre as palavras que tu podes dizer. E a partir daqui acabou. Em Portugal não há mal nenhum em dizer X palavra. Mas há em uma grande parte do mundo, e a Twitch, porque está em Portugal e não te contratou, tu ofereceste para lá fazer streams, tens de apenas respeitar. Eu não acho que limite muito a Entendo. mim, para te ser muito sincero. Limita-me malta, alguma portuguesa, claro, que usa muito mais as neiras do que eu, ou uma linguagem muito mais bruta do que eu. A mim não me chateia muito. A mim chateia mais, por exemplo, não poder ouvir músicas que eu gosto. A mim chateia Certo. mais, se calhar, se eu, não palavras propriamente ditas, mas se calhar se eu tiver que deixar de fazer uma... pelo que eu percebi as novas regras, tu nem podes, tipo, mostrar um Instagram. Sim, acho que estás muito limitado Imagina que eu tudo. tenho uma grande foto no Instagram para te mostrar em live que não tem maldade nenhum. Estás a ver? Se calhar Certo. limita mais isso. Agora, palavras, eu deixei de dizer uma palavra. E até te vou dizer uma coisa. A palavra que eu deixei de dizer em stream e que eu dizia muito em mesas de cafés, eu até reduzi fora das lives porque não a digo. Como passa aqui Certo. tanto tempo e obrigo-me a não dizer a palavra, acho que a ideia que me dá é que eu deixei de dizê-la fora do meu quarto. Ou, Eh, se- Diz-me. ou seja, até foi vantajoso para ti de certa forma. Sim, sim. Vantajoso porque eu pessoalmente também digo asneiras. E muitas vezes digo mais asneiras do que aquelas que acho que façam sentido dizer. Certo. Às vezes até em algum contexto eu não deveria dizer e digo. Portanto, sim. Mas eu preocupo mais com as palavras que tenho que dizer na Twitch. Porquê? Porque estou limitado do que na vida real. Na vida real. Na vida, sim, de certa forma, fora da Twitch. Eu digo asneiras, só há um contexto em que eu reduzo muitas asneiras, mesmo para uns mínimos, que é quando estou com os meus pais. De resto, Certo. não me quero preocupar com nada do que alguém possa pensar sequer. Digo e digo, Sim. é só isso. Enquanto não proibir na rua de dizer palavras, Mas lá está, tu na Twitch chegaste por dizer, por não dizer palavras que na vida real por vezes até dizes. Não certo? achas que, por exemplo, como eu sugeri no último podcast, a Twitch ter um mecanismo para desbloquear uma zona mais segura, entre aspas, e uma zona mais livre para toda a gente dizer o que quer, em que, imagina, eu como criador de conteúdo, consoante o que queria dizer, ou seja, se quisesse dizer mais asneiras ou menos asneiras, escolhia se queria estar no lado mais seguro ou mais arriscado da Mas o que é que Twitch. seria ao lado? Imagina, basicamente terias um mecanismo na Twitch em que selecionavas, por exemplo, como quando selecionas o modo, imagina, modo escuro e modo Sei, luminoso na Twitch, sei. pronto. Um mecanismo assim em que optarias por estar no modo mais seguro da Twitch e outro mais arriscado onde diriam mais asneiras. E certos canais, e os canais escolhiam em que zona é que queriam estar, ou seja, imagina que eu queria ver, por exemplo, o Moraes HD, que é um streamer conhecido, Certo. e que diz muitas asneiras. Eu teria que optar por ir para a zona mais arriscada e estaria a assumir os riscos de estar a ir para aquela zona. Ou seja, eu estaria a aceitar que não podia levar certas palavras no sentido ofensivo e que não Certo. podia ficar basicamente ofendido com certas expressões, porque Complicado. é assim, óbvio que iria ter que haver regras e que iria haver nas mesmas expressões proibidas, porque pronto, imagina, expressões de ódio e tudo mais teriam de ser proibidas, mas haver uma maior facilidade para fazer certas expressões e para poder brincar mais um bocado, porque as novas regras da Twitch, que Sim. vão entrar daqui a 3 dias, se eu disser, por exemplo, na brincadeira que Não tu... é em janeiro? Não, entra um dia 22 de dezembro, se não estou em erro. Tenho quase certeza que é Olha, 22 de dezembro. ok. Que se eu disser, por exemplo, que tu és muito giro, comia-te, imagina, esta brincadeira, se tu disseres na brincadeira no teu chat, estou sujeito a ban e tu, se não fizeres nada relativamente a esse comentário, estás sujeito a levar uma penalização também.
Ok. Ou seja, só esta parte de estar a Epá, brincar já é possível de a banir, Twitch, a é um extremo. Twitch, a partir do momento em que algo se torna um negócio e a Twitch está. É impossível não olhar para isto como se fosse um negócio, como é. A partir do momento em que tem patrocinadores que têm uma imagem a manter, epá, não, eles não têm que se preocupar com nada, eles têm que pôr regras e tu, que não estás aqui obrigado, tens que te adaptar a elas. Certo, Epá, se poderiam ter um mecanismo como tu disseste, ele já existe. Quando tu vais a um canal para mais de 18, ele pede autorização para tu entrares. Agora, o que é sim, pedir hoje autorização a um miúdo de 13 anos? Nada. sim, O miúdo tem 13 anos e aparece uma mensagem no ecrã que diz um, entra neste canal se tiver mais do que 18 anos. O puto vai dizer que sim. yeah, Um, o problema está nesse mecanismo que não dá para controlar. Não dá, não dá. Tu imagina como é que irias controlar milhões e milhões e milhões de pessoas. Esquece isso, pois, esquece isso. O que eu acho é que deveria haver era, mais controle em casa dos pais, e isso não tem a ver com a Twitch só, tem a ver com a internet. sim, Antigamente, estás-te a lembrar dessa expressão, antigamente as pessoas ficavam contentes dos filhos estarem em casa porque não estavam na rua a comprar droga ou coisas do género. certo, E os pais começaram a pôr os putos em frente a um ecrã. Pá, em frente a um ecrã muitas vezes é pior do que ir para a rua, pá, não diria fumar droga, mas fazer coisas que supostamente são mal vistas. verdade, Beber copos ou coisas desse género. Portanto, o problema está, no controle dos pais, ok? Situações como a do Moraes e outras, pelo mundo fora, para mim tem muito a ver com o controle, ou falta de controle dos pais. correto, Eh, Em segundo lugar, a Twitch não se tem que preocupar com nada disso. A Twitch fatura milhões e milhões e milhões e milhões. É uma empresa que ehm, países como Portugal, se deixarem de existir, continuam a trabalhar e a faturar. Não se correto, preocupar com isso. Eles têm que se preocupar em, dentro dos critérios do que eles realmente querem, e há aqui uma coisa que é clara como a água, que é um politicamente correto, uma linguagem certa, uma atenção no discurso e no que se faz em live. E a partir daqui, quem quiser está cá, quem não quiser, que encontre uma alternativa ou que se adapte. Ahm, Isto é o que eu estava a dizer há bocado e reforço. Ninguém nos obriga a cá andar. certo, E a Twitch tem regras muito, muito rigorosas e quem estou aqui a falar, se calhar amanhã posso ser banido, né? sim, Eu recordo-me de estar a ter uma conversa muito semelhante a esta com uma Mamado no meu canal e uma Mamado a dizer: epá, eu à partida não sou banido. No dia seguinte foi banido. Ainda está banido. Ah, mas, epá, poderia haver alguma ferramenta ou coisa do género que a Twitch poderia ter, mas tem todo o direito em não querer. sim, porque lá Ahm, está, isto é a casa deles, entre aspas, eles mandam aqui, se não claro. quiseres, mudas. Podes-me dizer assim, ó Neves, mas é um bocado incoerente face ao início da Twitch. Eu hoje por acaso estive a ler um pouco dos primórdios da Twitch, na altura chamava-se Justin TV, Sim, e o que eu percebi foi, o Justin TV foi ehm, um canal, propriamente dito, de uma pessoa, que durante 24 horas streamou a vida dela, em IRL. E tu dizes assim, pá, mas é impossível em IRL tu teres 24 horas politicamente corretas e sem uma asneira e sem um momento dito não normal. É impossível. Agora, a certo, partir do momento em que isto galga para a dimensão que hoje é a Twitch, que estamos a falar da maior plataforma de streaming do mundo, verdade, que só perde para a WWE, epá, só perde, ganha imediatamente a WWE, mas ganha tipo, mano, é uma distância ridícula. Epá, eles têm direito a fazer o que quiserem. Não, certo. não há problema nenhum se qualquer dia chegarem aqui e disserem assim: epá, nós agora queremos que os streamers streamem de costas. Estão no direito É, deles. Percebes? Estão no direito estás deles. na casa deles. O Claro. melhor que podes fazer é procurar outra plataforma para que te E, agrade e- e não- mais. e nunca vai existir, acho eu, nunca vai existir uma plataforma eh, hum, perfeita, digamos assim. Sim, nunca vai agradar a todos. No mundo onde tu, há bocado disseste, onde a liberdade de expressão está muito limitada, onde há cuidados para tudo o que se diz, onde uma piada é levada a um valor muito grande. Um, Epá, nunca vai existir, percebes? Porque se tu fores para o YouTube vais ter problemas por outra razão qualquer. Na altura o Mixer, talvez, eu nunca conheci muito a plataforma, O Mixer portanto, nunca conseguiu subsistir nunca. porque
primeiro era muito confuso, depois a forma como foi criado, ele para crescer foi tentado crescer à força, ou seja, eles pegaram e, ora bem, isto pertence à Microsoft, a Microsoft tem muito dinheiro, vamos contratar streamers de Ok? topo da Twitch, vamos metê-los aqui, vamos fazer contratos milionários, os gajos têm que estar aqui, isto tem que render. E a Sim, única sim, forma que aquilo rendia era porque o pessoal vinha atrás daquele streamer. Mas lá sim. está, eles estavam a pagar balúrdios a um streamer para trazer para lá pessoas para ganharem dinheiro, ou seja, ao fundo ao cabo estavam a pagar para terem dinheiro. Mas é uma técnica, é uma técnica. Há bocado dei-te o caso da WWE e agora fugindo um bocado ao tema do teu podcast, a WWE fez o mesmo com wrestlers durante anos, ainda faz, e faz de uma dimensão e certamente com contratos muito mais valiosos que aqueles que o Mixer na altura fez. A WWE faz o mesmo, vai aos países todos Certo? e olha para o mercado de wrestlers e diz quem são os melhores 3 wrestlers deste país? Ah, são estes 3, venham cá. Ah, mas nós aí não vamos trabalhar, vamos tipo só estar sentados. Vocês não nos vão usar. Epá, pois não, mas a gente prefere que vocês estejam aqui, Aqui. ok? E em prejuízo para nós, do que vocês estarem ali a contribuir para aquele mercado. Qual é o problema? A WWE pode fazer isto. O Mixer se calhar não Não podia, podia. ou não teve condições financeiras para isso. A WWE faz isto a uma dimensão ridícula. Gasta milhões de euros por ano para o lixo, para ter streamers quietos no seu espaço, em vez de estarem nas tweets da vida. Um, Opa, o Mixer, eu sei muito pouco da plataforma, eu sei nada da O plataforma. Mixer, a meu ver, o grande problema que teve é que tu, lá está, ao contratares as estrelas para aquela plataforma, estás a Sim, forçar o mercado a ir para lá, mas provavelmente não lhe estás a dar, como é que eu tenho a dizer, algo em troca que os faça querer lá estar. Ou seja, o pessoal ia para o Mixer precisamente por causa daqueles 3 streamers ou 4 streamers. certo. Mas não dava, se calhar, ferramentas que cativassem os outros streamers a abandonar, por exemplo, a Twitch para ir para lá. Pois não. Pá, não sei dizer. Acho que a dimensão da Twitch é tão grande. É o que eu estava a dizer. Eu hoje à tarde tive a ler muitos sites que traziam algumas estatísticas sobre a Twitch, algumas curiosidades, e hoje percebi, um ano depois de ter começado a streamar cá, a dimensão que esta plataforma tem, epá, e é incomparável com qualquer outra. E tu lês as estatísticas da Twitch e perdes a vontade, se alguma vez tiveste, de criar uma coisa do género. Estás a ver? Sim, É tipo, para quê? Não vou fazê-lo. não vai. Não, não dá. Foi o que eu senti. E, agora também, fora da Twitch, abordando mais nos teus espetáculos, Sim, já sentiste que, por exemplo, alguma piada foi mal vista por alguma coisa do género? Tentaram-te censurar ou sim, tentaram criar algum problema por alguma piada que não foi do gosto deles sim. Já tive de tudo, já tive espectadores que estavam lá e que pagaram um bilhete e que vieram conversar comigo no final. Já tive as próprias pessoas que me contrataram. Ahm, Depende sempre muito, tu dependendo do discurso que tens posterior à atuação com essas pessoas, dependendo da forma como conversam, tu certo, acabas sempre, pelo menos aquilo que eu faço é tento sempre sair por cima. Isto é, imagina que tu és um espectador e vais-me ver ao cru em Famalicão, epá, e não gostaste. Tu certo, estás no teu direito de não ter gostado, mas ninguém te proibiu de abandonar o espaço e ir à tua vida. certo. Tu pagaste o bilhete sabendo para o que é que ias para um espetáculo de comédia. Portanto, à partida tens de ter uma pessoa com abertura para. Em termos de produção, em termos da pessoa que te contrata, quando me contrataram e reclamaram no final de um espetáculo, e isto para te explicar foi há 3 4 anos, foi uma Câmara Municipal, e as meninas que nos contrataram, epá, no final vieram ter connosco uma cara muito nariz Hum, torcido, e eu puxei à parte a pessoa que realmente me tinha contratado, porque eu percebi claramente que estava uma energia um bocado negativa, e perguntei-lhe: olha, o que é que se passa? Epá, não gostámos porque vocês dizem muitas asneiras, e eu disse, e eu aqui foi lá o tal momento que eu te digo que saí por cima foi, vocês contrataram-nos e não nos quiseram ver antes. sim, lá Eh, está. eu, na troca de mails, disse que gostava de enviar um vídeo. Vocês não quiseram. Querem o quê agora? Sim, Eh,
o que é que querem que eu vos faça? Que dê para recuar no tempo? Pá, não dá. Sim, Isso acho para vocês para teres uma noção, a situação foi tão negativa nesse sentido que eu no ano seguinte não fui convidado. 2 anos depois, houve um amigo meu que foi convidado e levou-me a atuar. E quando eu me cruzei com as pessoas, com essa rapariga em questão, ela ficou muito atrapalhada quando me viu. E eu puxei outra vez para fora e disse: Olha, fique descansado que eu hoje digo-lhe menos asneiras. Tens sempre forma de sair por cima. Agora, certo. imagina que é um espetáculo, como há muitos em Lisboa e no Porto, de open mic, onde tu escreveste umas coisas à tarde no teu caderno e, e ligaste para um comediante que tem umas noites e pá, mano, dá-me aí uns minutos para ir testarem o material. E aquilo é um sítio que nem sabe, nem é um bar de comédia, é um bar onde estão pessoas que costumam ir tomar café no final da noite e por acaso está um gajo a contar umas piadas. Epá, se tu disseres alguma coisa que ofenda alguém, é normal que isto tenha um impacto muito grande. Porque aquela pessoa estava a tomar café e do nada foi interrompida para ouvir um gajo que não queria ouvir e ainda por cima ouviu uma coisa que não queria realmente ouvir. Certo. Epá, e é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado a discussão que vais ter a seguir ir ao sítio. Para teres uma noção, eu nunca tive um problema desses, propriamente dito no Open Mic, porque o meu texto não ofende ninguém. É bruto, Certo. é um texto com asneiras, mas é um texto pessoal. Eu falo de mim, falo dos meus amigos, falo da minha família, falo de coisas que me aconteceram, falo de histórias que me aconteceram. Certo. Dificilmente alguém que está na plateia se ofende. Epá, não se ofende. Eu, fazendo uma revisão no meu texto, ninguém se pode ofender com coisa nenhuma. Quem se pode ofender é as pessoas que hum, eu falo no texto. E Certo. essas, algumas já se ofenderam, temos pena. Hum, Agora, portanto, essa situação propriamente dita eu nunca tive. Agora, de malta da produção a chatear-me a cabeça e de malta que pagou o bilhete, viu o espetáculo até ao fim e depois veio-me falar, tive uma vez numa zona ali perto de Leiria, pá, houve uma senhora que teve o espetáculo todo lá, divertiu-se, riu-se, tipo, curtiu a cena, pagou o bilhete, comeu, jantou. Mano, era talvez a pessoa que eu menos iria dizer que no final daquela noite ia-me lixar a cabeça. Certo. Eu estou cá fora, à beira do carro, e ela vem ter comigo, epá, olha, você ali dentro disse ali umas coisas que não devia dizer. E a minha pergunta foi, mas desculpa lá, se a senhora pagou o bilhete, a senhora entrou, estava na primeira fila a rir-se, o que é que levou a mal? Epá, você falou aí de umas coisas da sua família, pá, e eu disse, é da minha família. Epá, está bem, mas fica mal. Epá, ó, minha senhora, vamos fazer uma coisa. Fica mal para mim. Se fica mal para mim, a responsabilidade é minha. Agora, vou-lhe dizer outra coisa que pode soar um bocado estranho, que é, estou um bocado a borrifar para se a senhora ficou incomodada, porque nada do que eu disse vai ofendê-la, garanto-lhe eu. Pode Certo. ofender a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, os meus amigos, ou as pessoas que estão nas minhas histórias. A senhora não vai ofender. Ahm, eu acho que fui mais bruto na forma como falei com a senhora à beira do carro Certo. do que no texto. Epá, mas é o que temos. Sim, mas lá está. Acabas por chegar ao fim do dia e se calhar dormir de consciência tranquila porque Eu durmo sabes sempre. que não ofendeste ninguém, nem que, nem que passaste os limites com as pessoas, do que Eu durmo sempre de consciência sentirias. tranquila. Eu durmo, eu durmo, eh, eu durmo bem de uma forma normal e só vou dormir mal ahm, se a noite me tiver corrido mal humoristicamente. Nunca porque ofendi alguém. Nunca. Para tu teres uma noção, os meus pais viram-me atuar uma vez. E foi a primeira e foi a última vez. Porque não gostaram. Certo. E eu nessa noite dormi descansado. Nessa noite eu dormi descansado. Mas Tipo, não te gerou nenhum atrito em casa, nem discussão, ui! não. Bem, se quiseres temos aqui mais uma hora para conversar sobre isso. Mas sim, deu discussão porca, desculpa a expressão também, cá em casa. Certo. Deu mesmo. Quase que houve uma espécie de ultimato. E eu continuo a dizer, eu dormi de consciência tranquila, porque se eu não tivesse tido piada, epá, eu ficava lixado. E todos os comediantes eu acho que são assim. Pá, não tive piada. Lixado, mano. Vou para casa, vou chorar, vou dormir mal, mano. Vou ter que. Não vou conseguir ver stand-up durante uns dias. Acontece muito, quando me corre mal. Mas agora porque ofendi alguém e um familiar, sabes que eu tento sempre de fazer um discurso de forma a que eu fico por cima, volto a dizer. O que eu disse aos meus pais foi: então vocês são os meus pais e estão chateados comigo? Então vocês tipo, vivem na mesma cama que eu? Brincamos tantas vezes. Estão-se a ofender com o quê? Que eu acho também muito do problema que há com as pessoas hoje em dia.
obviamente dependendo do tipo de piadas, mas Certo. ahm, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade enorme em Em quê? lidarem quando são gozadas. Ou seja, não conseguem levar as piadas sobre elas Normal. de forma positiva. Normal. Hum, tu, tu estás sempre. Tu tens sempre uma ideia que és muito, não diria perfeito, mas que tudo em ti está certo. E dois, nós preocupamos-nos muito, porque o ser humano é assim, com o pensamento das outras pessoas sobre nós. Então, Certo. se alguém transmite estes pensamentos para palavras e fala contigo diretamente e diz: Olha, tu és assim, 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 é normal que ofenda. É normal, é normal. Sim, Ahm, epá, mas isso vai sempre acontecer. Onde é que aqui os comediantes se podem safar ou de certa forma defender-se? Epá, não fales com as pessoas que estão na plateia. Eu não falo quase nada, mas quase nada. Eu, certo. eu, eu, eu posso falar para pedir uma sondagem, por exemplo, pessoal, por aplauso, quem é que joga a bola ao domingo? Pronto. E a malta bate palmas, mas eu não falo diretamente com a Uma pessoa. pessoa, certo. Agora, por exemplo, eu tive uma situação aqui há um ano e meio no Porto, num bar ali na zona da Circunvalação, no Enjoy-te, onde eu estava a falar um texto sobre fumar droga. E eu disse, por aplauso, quem é que fuma droga? E ninguém bateu palmas. Só que houve uma rapariga que ingenuamente juntou as mãos. Ah, Epá, e eu falei com ela e ela ficou tão à rasca, porque tinha ali confessado que fumava droga, que eu percebi que estava a criar um bocado de mau ambiente à rapariga. Epá, e desviei não o assunto, mas deixei de falar para ela, mas continuei o meu discurso. certo. Agora, depois vais ter comediantes que em vez de ter esta mentalidade de pá, vou manter o ambiente porreiro, pá, vão-me rasgar a rapariga, ou vão gozar com a rapariga, ou algo do género. Epá, eu tento não o fazer porque eu já estou ali para divertir pessoas. Estás a ver? Entendo. Epá, uma cena que eu noto em relação a isso é que, por exemplo, muito também por vezes por inseguranças nossas e tudo mais, Sim. ahm, quando eu era mais novo, 2, 3 anos, ou, pronto, Sim, 2, 3 anos no diz-me, mínimo, avô, diz-me. quando eu caía, percebes? Bastava eu cair ou escorregar à frente de pessoas, eu sentia-me muito incomodado e sentia-me humilhado, entre aspas. E algo que a Twitch me ajudou é muito foi o facto de, como estás sempre exposto, se tiveres com a câmera ligada, estás sempre exposto, ou seja, as pessoas estão-te sempre a ver. Se te Sim, acontecer alguma coisa que te possa, entre aspas, envergonhar, tu tens de lidar com isso. Ou seja, não ficas. Como é que eu tenho de explicar? Acaba por não ficar humilhado, mas por se calhar entrar na brincadeira e gozar comigo próprio. E acho que o facto de teres capacidade de gozares contigo próprio te ajuda a evoluir de certa forma. Porque tu quando. aqui não tens, tu aqui não tens nenhuma proteção. Tu aqui tens que meter na tua cabeça que vais falhar, que vais cometer, vais ter momentos que não estás à espera de os ter. Epá, e não Certo. podes pensar minimamente se vais mudar a opinião de alguém sobre ti. Epá, esquece isso. Mas isso rapidamente acontece. A partir Sim. do momento em que tu começas uma stream a falar, epá, e vai tudo bué da rápido, isso desaparece. Eu nunca tive esse pensamento, se calhar até te vou dizer uma coisa, minto quando eu digo que nunca tive. Se calhar tive ali até março, comecei a streamar em dezembro, e em março, por uma data de situações nas minhas lives que contribuíram positivamente para elas, perdi e hoje faço muita porcaria em live. Hoje a minha mãe entra-me por aqui adentro e manda-me uma cena para as minhas costas, como aconteceu ontem, e é um momento que não estava programado e eu fico lixado, mas não estava programado, portanto aquilo é demonstrado para alguém vai tirar uma opinião sobre aquele momento. Hoje eu estou aqui a agarrar o telemóvel e deixo que o telemóvel parte e eu também não estava a contar com aquilo. Tu perdes completamente. hum, Tu aqui tens muito mais, como é que te explicar? Tu aqui tens muito menos proteção do que em palco. Tu Certo. aqui há um modo, estou-me a lixar para tudo o que possa acontecer do que em palco. Tu em palco estás sempre muito nervoso sobre qualquer coisa que aconteça. Mas quando eu digo qualquer coisa é mesmo tipo, caiu uma chávena e partiu-se. Mas na outra ponta do barco fica longe. Aquilo afeta-te. É. Aquilo afeta-te. De alguma forma afeta-te. Aqui acabou. Não há nada disso.
eu digo-te que a nível profissional, por exemplo, eu trabalho Sim, com fotografia e quando vou, por exemplo, trabalhar com fotografia com pessoas, fotografar pessoas, tu sabes que estás ali uma, duas, três, 4 horas, cinco a pessoa a fotografar e tu sabes que sim, no fim as coisas têm que aparecer feitas, ou seja, tem que aparecer um resultado. E muitas vezes o que pode acontecer e que por vezes acontece é eu estou a tirar as primeiras fotos, a primeira hora, por exemplo, e sinto que as coisas não estão a correr bem. Pá, e acho que o que me acontecia antes, possivelmente, era eu ficar humilhado e em pânico e não saber resolver aquilo, porque estava a se estressar com o facto de estar a falhar e estar a sentir que não estou a corresponder ao que devia. E agora com a capacidade de gozar comigo próprio, de aceitar mais as falhas e que não vai correr tudo bem, consigo ganhar um bocado mais a noção de calma, como é que eu vou dar a volta a isto e lidar com isto com mais calma. E acho que o facto de quanto mais cedo tu perceberes que vais errar, que vais cometer falhanços, que as pessoas vão gozar contigo e que tu próprio aprendes a gozar contigo e a tirar algo positivo dos teus próprios erros, acho que sim. começas a evoluir muito mais como pessoa. E acho que nesse sentido as streams ajudam muito. Começa. Eu concordo plenamente que começa, pode desbloquear algumas coisas na tua mente. Agora, se isso depois na prática, na vida real acontece, tenho algumas dúvidas. Eu Certo, continuo a ser, acho eu, a mesma pessoa insegura que era antes de fazer streams. Acho que não mudou muito. As streams tiveram um impacto para mim apenas teve um impacto notório, digamos assim, pelo menos que eu reparo, que foi a minha capacidade de falar. certo. No sentido de era uma pessoa muito tímida, era uma pessoa muito que não conseguia criar assunto. Eu agora estou na stream, quando estava a dizer há bocado, eu há 2 dias abri a stream, ninguém me aparecia. Mano, sem medo, abri a stream e comecei a falar sozinho. E há de aparecer Sim, alguém no pior dos cenários, daqui a 10 minutos está cá. Eu comecei a ter essa capacidade de criar conversa com pessoas. Tive outra coisa muito gira que aconteceu a partir das lives, que foi passei a estar atento às notícias. Como eu tenho um programa com o Magia já desde setembro, que obriga a que nós semanalmente acompanhemos as notícias, e mesmo antes do podcast, eu nas minhas lives da manhã, as lives começavam religiosamente a ir ao Twitter ver notícias. Eu certo. passei a acompanhar mais as notícias e a debater e a criar opiniões e a criar ideias de assuntos, a estar muito mais atual do que eu estava. Portanto, eu acho que essas foram as duas grandes contribuições que a Twitch teve para a minha vida. Agora, em termos de insegurança, epá, não sei. Não te sei dizer. Porque não te esqueças que isto volta a bater na mesma tecla a mesma tecla do contexto. Isto é, se eu escorregar aqui numa casca de banana e a malta na stream acabar por ver e rir-se, há aqui um contexto, mano. Há aqui um contexto. As pessoas estão habituadas, estão aqui 20 pessoas que me veem todos os dias. Está tudo certo, estás a ver? Tipo, é, era mais provável eu escorregar aqui numa casca de banana e a reação ser positiva do que na rua. Agora, tu estás no meio do chiado, mano, e escorregas numa casca de banana e número um, percebes que ninguém te conhece, tu aleijas-te. Epá, é normal que, além de algumas pessoas se rirem à tua volta, é normal tu ficares um bocado tímido, um bocado constrangido. Constrangido. Ahm, É o que eu te digo, mano. Eu nisso não senti grandes mudanças em mim, senti mais na capacidade de conversar com pessoas, que eu não tinha como tenho hoje. Ainda no outro dia falei com o Vini sobre isso. É, epá, e ter opiniões, que é um bocado estranho de se dizer, mas é verdade. A partir do momento em que eu passei a preocupar-me com notícias e às vezes eu nunca mais me esqueço de uma live de manhã, que foi para aí em maio, junho, julho, não sei, em que eram 9h30 da manhã, eu tinha muitas pessoas no chat a conversar e nós estávamos a falar de racismo. Epá, e foi das conversas mais interessantes que eu tive, no sentido em que toda a gente dava opiniões, eu dei a minha opinião, do nada eu já estava a assumir que a minha opinião não era 100% correta, houve debate, estás a Certo. ver? E a Twitch nisso contribui muito. Se tu não fores um streamer gamer de games e de novidades tecnológicas e afins, ahm, isso é algo que desbloqueia na tua mente, digamos assim. Eu, por exemplo, já vamos à pergunta que a Teresa Sim, fez, que é muito pertinente, mas
eu notei que, por exemplo, o facto de, por vezes, começar a lidar melhor aqui com a humilhação e com algumas coisas que aconteciam. Sim, O que eu notei mais, embora que a pandemia não ande muito na rua, o que noto mais é que, imagina, quando vejo alguém a cair, a escorregar, até algum episódio humilhante, certo. eu rio-me, mas depois sou capaz de ter que a pessoa ir a ajudar e dizer: olha, tipo, o pessoal vai se rir, é normal, mas tipo, leva na boa, tipo, é uma cena normal. E depois vais olhar para isto e vais te rir com piada, estás a ver? Tipo, já tem a Sim. própria capacidade de sei que me vou rir, mas depois sei como é que a pessoa se sente, vou Bem, ajudá-la e depois a pessoa vai se acabar por rir do que lhe aconteceu e vai sim. também aprender a lidar Eu com a nunca humilhação. tive, eu nunca tive muito nenhum caso desde que comecei a fazer streams que, que fosse desse género para dizer como é que eu faria. Eu acho que isso também depende das pessoas, por exemplo. Se um amigo meu escorregar uma casca de banana e cair, estamos a dar aqui um exemplo, Sim, porque eu também nunca vi ninguém escorregar uma casca de banana e cair. Acho que nunca ninguém viu, é tipo uma ideia que temos dos filmes ou dos desenhos animados. Se um amigo meu escorregar numa casca de banana e cair, eu vou lá e vou usar com ele. certo, Isto sou eu faria isto. Agora, se um estranho cair e aleijar-se, eu vou lá, epá, eu até me posso sorrir. E eu normalmente sou gajo que para me rir dessas coisas, eu rio-me de coisas muito parvas mesmo. Epá, mas vou lá e ajudo, porque eu, ser humano, e foi-me ensinado que tenho que ir lá ajudar a pessoa. sim, Isso depende muito das pessoas. O que eu acho que possa ter acontecido é. ahm, eu não sei, eu começo a olhar para algumas coisas que possam ter acontecido na vida no último ano e se calhar até de certa forma estão relacionadas com eu fazer streams, mas não tenho a certeza. Por exemplo, certo, eu posso ter insegurança em algumas coisas, mas se calhar posso ter mais confiança noutras. certo, Ah, mas como coincidentemente Covid e um período muito grande em que não saímos de casa, epá, não te sei dizer se tinha alguma relação ou não. certo. Eu notei porque, por exemplo, o que me acontecia antes, pronto, a pessoa caía, eu ia ajudar. Certo. Mas agora desbloqueei aquela sensação do epá, não te preocupes, o pessoal se ri porque é normal, estás a ver? Tipo, Eu ganhei, acho que a partir de ganhei uma certa idade tu esta, ganhas isso, mano. A ganhei partir de esta uma certa idade tu noção, ganhas isso. poderá ser da idade, mas também sinto que a streamer ajudou-me a isso, ajudou-me a perceber que, pá, que há muitos dias maus e o facto de, por exemplo, tu vens para uma stream, estás a espécie de gente, pá, e o facto de não aparecer ninguém ali durante o bom tempo, ou o facto de aparecer alguém, pá, Eu acho que tem a ver com a idade, bro. Eu durante muito tempo era uma pessoa, como te disse, tímida. E eu sim, vou-te dizer, isto nada tem a ver com a Twitch, repara. Durante muito tempo, quando eu ia às discotecas, eu era aquele gajo que estava com um copo na mão, ou dois, para segurar nas duas mãos, e, e muito quieto. Mas quando eu digo certo, muito quieto, é tipo muito quieto, porquê? Porque eu estava preocupado com a opinião das pessoas que estivessem à minha volta para ter de mim. Portanto, sim, isso limita-te, isso deixa-te constrangido. Pá, se tu fores sair a uma discoteca comigo, não tires os olhos de mim, porque se tu tirares rapidamente, agora estou em cima de uma coluna a dançar. Eh, eu acho que isto teve a ver com a idade, que foi, eu comecei a ganhar uma confiança em mim de tipo, puta, eu estou-me a cagar para quem possa estar aqui, quem possa pensar alguma coisa sobre mim. Estou-me completamente a certo, borrifar. Eu acho que isso tem a ver propriamente com a idade, não com a Twitch, porque lá está, volto a dizer aquilo que disse há bocado numa pergunta que tu me fizeste. A Twitch dá-te um falso conforto. Tu estás muito confiante aqui atrás de um ecrã, mas se tu certo. tiveres que olhar a cara das pessoas, aí a conversa é um bocado diferente. Acho que isso tem a ver com a idade, mano. Eu, por exemplo, eu tenho um Instagram, pá, tenho um público e tenho um privado. Certo. Precisamente por causa disso, porque pela sensação, porque imagina, a níveis profissionais e tudo mais, se as pessoas forem estudar as minhas redes sociais por algum motivo, ahm, eu no meu privado tenho momentos onde sou mais eu e onde faço coisas que podem ser interpretadas como mais humilhantes. Por exemplo, a dançar de pijama em casa de um colega meu, com pijama na cabeça e tudo mais. Pronto, e essas coisas não tenho no Instagram pessoal por receio de ser julgado, porque o privado está privado, só vê quem eu quero, o público toda a gente pode ver. E Ok. uma guerra que eu estou a trabalhar comigo mesmo é o perder esse Essa separação. medo e juntar tudo. Então, E começar a vamos ser eu aqui por partes. mesmo e a pôr tudo fora. Vamos aqui por partes. Tu és tu mesmo nas duas, para mim. Não és tu, é qualquer pessoa. Certo, Somos nós, mano. Não, acho que não há aqui uma grande diferença. Agora, podemos dizer assim, na minha página profissional eu tenho um cuidado
com as coisas que meto, mas as coisas que tu metes continuas a ser tu próprio. Sim, Tudo bem, percebo esse cuidado. Então, esse cuidado, quando for muito. A partir de uma certa dimensão, tu tens que ter muito esse cuidado, sim. Eh, Agora, epá, volto a dizer, tudo tem a ver com o contexto. Eu também tenho dois perfis, tenho um privado e tenho um profissional, digamos assim. Mano, no privado, tu vais-me aparecer. Vais-me aparecer. Como é que te explicar? Vais-me ver se calhar de pijama, como tu disseste há bocado. Sim. No público, no profissional, não vais, porque aquilo em termos de contexto não tem nada. Eu posso pôr. Aliás, certo. eu já fiz esse teste, eu já lá pus duas, três coisas muito fora daquele contexto. Só que ninguém vai perceber. Até vais pôr para quê? Sim, Percebes? Vais pôr para quê? E só para dizer uma coisa, essa, essa, hum, essa atenção que tu dizes no profissional, epá, dos streamers que, que eu sou, que tu és e que a malta da nossa dimensão ninguém tem essa atenção. Porque essa atenção é normalmente tomada por grandes empresas, por grandes figuras públicas que têm um cuidado com, por exemplo, os stories, como nós não temos. Como nós não certo. temos. A foto tem de ser bem tirada de uma certa forma, o copy tem de ser muito específico. Um, Epá, é um cuidado que eu nunca vou querer ter, porque é tão doentio, estás a perceber, Sim, é que eu nunca isso. vou querer ter. O que é que eu me preocupo? Com o contexto. Não podes-me ver de pijama a dançar em cima de uma coluna. Pá, na outra, não me vais ver porque vai ser só estranho. É, o meu problema é, lá está, o facto de que eu sinto que vai ser estranho para as outras pessoas, acaba por me limitar. Porque eu já, Ok. porque lá está, já estou a pensar muito no que as pessoas vão pensar e Caga achar. nisso, bro. Caga nisso, caga nisso. E Caga esse é o nisso, meu mano. bloqueio. Eu quero me sentir capaz de pegar e pôr eu próprio a dançar com pijama na cabeça na conta pública. Isso é Mas na género. conta pública, tu achas que vai. Imagina, eu não sei como é que é propriamente as tuas redes sociais, mas na conta pública barra profissional, tu achas que as pessoas eh, estão a acompanhar-te há tempo suficiente ou algo do género para que quando tu coloques um vídeo dançado de pijama faça sentido? Pois é, Tem é de fazer essa, sentido ou não. é essa batalha que eu estou a travar. Percebes? Estou à espera que chegue o ponto em que faz sentido. Porque eu não quero Epá, que as pessoas olhem para por aquilo e exemplo, digam assim: pá, é estranho ver este gajo a fazer isto. Não, tipo, quero que olhem e digam: pá, eu imagino este gajo a fazer isto. sabes como é Não que me tu fazes choca isso? nada. Então começas a fazer de uma forma muito regular. Epá, e a partir de um certo momento, toda a gente vai comer aquele tipo de conteúdo. Eu vou-te dar um exemplo. Durante muito tempo, eu tive uma personagem que criei em stories chamada Vitor. Quem era o Vitor? O Vitor era um rolo de papel higiênico. Era um rolo de papel higiênico, cheio, nunca Certo, usava, e que andava comigo para todo lado. Por exemplo, eu ia às compras, eu ia com o Vitor. Eu ia ao jardim, eu ia com o Vitor. Eu ia a certo, um café, ia com o Vitor. Eu ia ao futebol, ia com o Vitor. Eu ia a um espetáculo de stand-up, eu ia com o Vitor. Tudo na mochila. Eu andava sempre na mochila na certo, altura. E comecei a tirar fotos ao Vitor em contextos que não lembro ao diabo. Por exemplo, num café, por exemplo, num parque infantil, por exemplo, numa casa de espetáculos. E o certo. meu pensamento foi: o primeiro story que eu colocar do Vitor, epá, ninguém vai perceber aquela merda. Tipo, a malta vai, o que é isto? Eu não tenho contexto, isto é uma referência ou o quê? Mas a Certo. partir do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e por aí em diante, epá, para tu teres uma noção, de vez em quando ainda recebo mensagens de alguém a dizer: epá, o que é feito o Vitor? Eu tipo, puta, essa porcaria foi há 3 anos atrás e eu nunca mais peguei nisso. Mas Yeah. ainda está no contexto para algumas pessoas. Não é Tem a ver com o importante. contexto. Tem a ver com o contexto. Agora, se trabalhares com marcas, se trabalhares com patrocínios, se calhar os patrocínios podem te dizer: epá, nós contribuímos para o teu projeto, damos dinheiro, ou seja o que for, epá, mas não pode haver asneiras. Epá, tu aí se quiseres, não tens asneiras. Se não quiseres, Sim, segues, ou se não quiseres, não segues. é a tua flexibilidade. Porque imagina, o problema que eu acho, e agora para concluir este assunto é, imagina, eu posto o tal vídeo do pijama na cabeça a dançar. Certo. Pá, o pessoal vai olhar e vai dizer assim, é, vou dar estranho este gajo está por isto aqui. Mas tu pensas assim, pá, se calhar já estiveste em casa, já fizeste figuras piores ou iguais. E tens Tudo medo de, bem, e tens medo de expor, percebes? E mas eu... tudo tem a ver com o contexto. Tu não tens medo, eu não acho que tu devas ter, tu nunca podes ter medo de expor. É Tens isso de que eu quero perceber onde é que tu combater. estás. É isso que eu quero combater, porque eu acho que o pessoal, por exemplo, vai criticar ou julgar
porque não se vão sentir capazes de expor daquela maneira. E eu acho que, Mas não tem de sentir. sim, Eh, mas é aquela cena, por vezes eles não se sentem, porque eles próprios sabem que o resto da sociedade vai criticá-los, percebes? Pensa assim, tu irias de calções de praia para um batizado? Provavelmente não. Pronto, está respondido. Tu tens aí um contexto. Tu sabes que Certo. existe uma formalidade nesse ambiente que não podes ir de calções de praia. Eh, Sim, tu mas irias, tipo, tu irias, vamos, calções de praia foi um exemplo parvo, mas tipo, irias de ressaca para um batizado? Epá, se calhar irias. se Epá, mas calhar. sabes que não é Não é propriamente o suposto ir. sítio, não é suposto ir. Tudo tem a ver com o contexto, mano. Eu vou-te dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que por acaso acho que nunca chegou aqui a vir aqui à Twitch ver as minhas lives, que tem um problema que é essa questão do contexto. O gajo nunca sabe o ambiente em que está. Por exemplo, imagina, eu estou aqui com os meus pais e estou com ele veio cá à casa tomar café ou jantar ou assim. Pá, e do nada o gajo vira assim: pá, Neves, lembras-te daquela vez que falámos com aquela gaja e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Yeah. Ele não teve a capacidade de perceber, eu estou a dizer aquela gaja, porque é a coisa mais fofa que me vem à cabeça, porque os exemplos que ele dá é tipo, puto, está só calado, mano. Estás a ver? São Yeah. coisas mesmo graves. E o que se passa ali é, ele não consegue perceber que está num contexto, está num ambiente em que ele tem que se adaptar. Certo. Eh, epá, e nunca faz essa seleção. E eu já comecei a perceber porquê. Porquê? Porque ele em casa é assim. Certo. Mas eu em casa também estou de uma forma que nunca vou estar quando for a tua casa. Ok? Porque estás Certo. com os teus pais, porque eu não conheço os teus pais, mano, porque eu se calhar não te conheço, porque se calhar vou ir a casa, mas estás com visitas e eu não conheço as visitas. Ahm, tu tens de saber estar. É só isto, é só saber estar. Eh, Certo. é isso. Eu acho que uma coisa, para agora relacionar com a Twitch, que é o nosso tema principal, eu sinto que, por exemplo, o Instagram, que é um espaço teu, e a Twitch também acaba por ser um Sim, espaço teu, tu certo. acabas por ter mais esse controle sobre quem pode ver e quem pode acessar, entre aspas. Ou seja, tu consegues controlar o que queres expor e consegues ser mais tu mesmo. Tu és sempre tu mesmo, mas consegues ser mais tu livremente. Ou seja, consegues pôr coisas que se calhar não punhas noutro contexto. Porque, a meu ver, no teu Instagram e na tua Twitch, tu crias o teu próprio contexto. Tu Ou querias se- sempre em qualquer uma das plataformas. sim, Em qualquer uma. é isso que eu quero dizer. Enquanto que, por exemplo, se fores a um casamento, estás, ou um batizado, estás naquele contexto, nestas plataformas és tu que crias o teu contexto. Tu querias. Sim, mas a mesma coisa. O contexto de um casamento também é feito pelos noivos. São os noivos que Sim, traçam. Sei lá, imagina que os noivos são mesmo fricas da cabeça e é tipo, malta, o nosso casamento é numa praia todos nus. Mano, foram os gajos que criaram aquele contexto. sim, Eh, mas lá és, está. tu és tu que crias o contexto do conteúdo que tu fazes. Lá está. Eh, O que eu queria dizer é exatamente isso. Muita gente. Na Twitch é muito assim. Na Twitch, por exemplo, tens o caso Movemind, que é um grande streamer e que agora é comentador para a SIC Radical, se não me engano. ele Ah, comenta o quê? ele que faz comentários de FIFA, torneios e tudo mais, e ele quer comentar futebol no futuro. E ele foi para a SIC, eles estão a abrir uma parte destinada mais ao gaming e aos esportes. Ok. Ele foi para lá para comentador. E lá está, ele é um gajo que tu vês que, por exemplo, ele vai comentar um jogo, se calhar na SIC vai estar de Sim, sim. fato, vai estar com uma roupa certa, mas na Twitch dele, tu és Caga no gajo do fato. apanhar, sim, mas é o que eu estou a dizer, na Twitch ele é gajo de estar a dançar de pijama, percebes? Nas lives. Ca- Ou Caga no fato. seja, o pessoal sabe que mesmo sendo um gajo que na transmissão dele está a dançar de pijama, está a fazer figuras, mano, anda com a moto dentro do quarto, quando está a trabalhar, por exemplo, para a SIC, Olha, está com a deixa-me postura dar um correta, exemplo. Sim, percebes? deixa-me E dar-te acho um que isso é exemplo importante pessoal perceberem. mesmo. Eu também faço relatos de futebol. Eu relato, agora não tanto porque também houve interrupção do futebol e por questões de Covid não podemos ir aos estádios, mas eu faço parte de uma rádio local onde relatamos jogos. Por exemplo, o próximo jogo que eu vou relatar e vai ser no estádio, que é tipo o meu regresso aos estádios, que eu estou contente porque vou ver um jogo ao estádio, é o da Supertaça, aqui em Aveiro. Certo, Eu quando relato jogos, as bancadas de imprensa dos estádios são onde pessoas se reúnem semanalmente e que se conhecem todas. certo, Porque o jornalista da RTP conhece o jornalista da SIC e da TVI, epá, e todos os domingos estão ali. certo. Resumindo, antes da emissão ir para o ar, eles estão na amena cavaqueira, sentados na mesma mesa, a trocar bitites,
a falar mal de colegas, a falar do jogo. Epá, eu vou dizer uma coisa, as neiras é coisa que eles mais dizem. Certo. Eu, quando eu faço jogos, muitas vezes os jogos que nós fazemos são jogos onde estamos a ver na televisão o jogo. Fazemos num estúdio. Qual é o problema? Antes da emissão ir para o ar, vou revelar aqui o que é que está em cima da mesa, além de microfones e mesas de som. Estão minis, termossos e amendoins, epá, e cafés, e copos de água, que é para a voz não ir embora. Certo. Até o momento em que a stream de rádio, ou que a emissão de rádio, chama-lhe o que tu quiseres, vai para o ar, há um contexto. A partir do momento em que tu ligas a gravação, é para o contexto tem de ser diferente. Não podes dizer uma asneira. Então, em casos de futebol é complicado porque tu vibras aquilo, porque é o desporto rei em Portugal, vibras daquilo de uma forma muito intensa, mas tem que haver contexto. Vai para o intervalo, volta a dizer asneiras, recomeça a segunda parte. Aí já tens que ter cuidado, acaba o jogo e vão todos para o café bem minis. Certo. E é isso. Eu acho que o contexto da Twitch, o contexto que a Twitch te permite criar, é das melhores coisas possíveis. E para resumir isto que estivemos a falar agora, ahm, o Instagram podes criar o teu próprio contexto, mas eu sinto muito mais livre na Twitch a criar e a interagir com o chat e a ser eu mesmo. E se calhar consigo expor aqui coisas que se calhar no Instagram ou no Twitter não consigo expor. Uhum. Infelizmente, por exemplo, no Twitter sinto muito isso. Que antes não sentia quando era puto, porque se calhar não tinha estas noções. De, epá, apetece-me dizer estas coisas, pá, mas não vou dizer porque, pá, parece mal ou não é o sítio certo para Caga dizer. nisso, mano. É essa cena. Eu consigo vir para aqui para a Twitch, falar com os viewers e estar a dizer as coisas que Olha, se calhar lá ainda não bem, dizia. ainda bem que és tu que estás a comandar esta conversa. Neste momento estás num contexto, tendo em conta que este teu projeto é um projeto para apresentar na faculdade, para apresentar a pessoas que te vão avaliar. Tu estás num contexto que exige um cuidado e uma atenção que nenhuma outra stream que tu possas fazer vais ter. Correto. É só isto. Nós estamos aqui a falar com palavras normais, a evitar dizer asneiras, a explorar assuntos importantes para o teu projeto. Epá, mas a seguir, se calhar, tu fazes esta live, abres outra para jogares a FIFA, epá, e vimos para aqui e avacalhamos ao máximo. Verdade. Os professores da faculdade são exatamente a mesma coisa. Eles não são tão certos e tão corretos e tão, como é que eu explicar, formais, como são na sala dos professores. Como Certo. são quando vêm cá para fora fumar cigarros, às vezes com os alunos. Eu tenho professores na minha faculdade que, pá, que é delicioso estar à conversa com eles cá fora. Porque se calhar são tão ou mais tranquilos ou despreocupados do que os alunos. A partir do Certo. momento em que entram para a sala e fecham a porta, a conversa é outra. Sim. Entendo. É isto, amigo. Agora, pegando na pergunta que a Teresa tinha feito há bocado e que ainda não tínhamos tido tempo de Diz-me. responder, se achamos que o crowdwork é importante ou podes ter um bom espetáculo à mesma sem nunca ir muito a público? O crowdwork é muito giro. É das coisas que eu mais gosto. É super difícil de fazer e eu não sei fazer. E não me arrisco porque acho que é mesmo tipo. É do género tu teres a noção que estás a ir por um caminho escuro e que te vais aleijar. Estás a ver? Certo. Epá, isso é importante. O crowdwork tem o mesmo efeito que a Twitch. No sentido em que tu falas com as pessoas respondem, tu crias momentos, crias piadas a partir daquilo que elas dizem. Agora, se é uma necessidade, não, de todo. Um, o stand-up não começou com crowdwork. O stand-up começou há muitos anos atrás, em casas de alterna, onde entre as meninas trocarem de roupa estava sempre um homem ao lado do varão a contar piadas. Foi assim que o stand-up começou. E não começou com crowdwork, começou com textos. Quando o Relacionado gravou as famosas cassetes, não era crowdwork, era peças de teatro e textos, monólogos dele. Não é puramente obrigatório. Quem consegue fazer, mano, eu adorava conseguir fazer. Agora, que cria uma proximidade muito grande entre os comediantes e o público, sim, sem dúvida alguma. Eu vou-te dar um caso particular. Eu tive uma atuação que me correu muito bem, não porque eu fui bom, porque eu fui razoavelmente bom só, mas porque eu tinha uma grande proximidade com o público. Foi uma atuação que eu tive cá em Aveiro.
E eu tinha que fazer um texto que era muito negro, que era um texto sobre eu ter ido a um funeral, é um texto mesmo que me aconteceu na realidade o que conto no texto. Epá, só que eu pensei, pá, isto é uma grande porcaria, porque agora vou dizer aqui um texto muito negro, isto é só velhos, isto é só malta tipo imigrantes, tipo, isto é malta que se ofende com tudo. Epá, eu tenho que arranjar aqui forma de antes de fazer o texto, contextualizar a cena. Opá, certo. então eu comecei a contar o texto a dizer que estava no funeral no cemitério de cima. Nós aqui temos 2 cemitérios, um que é o chamado cemitério de cima, porque está mais acima, temos o cemitério de baixo. Certo. Epá, e o cemitério de cima, quem é que já conhece todo o cemitério de cima? E a malta, conhecemos. Quem é que, olha, por exemplo, quem é que tem familiares no cemitério de cima? E a malta respondeu, tipo, bateu Certo. palmas. Resumindo, eu criei uma atenção naquelas pessoas sobre aquilo que eu vou começar a falar agora. E elas ficaram interessadas, elas aproximaram-se do assunto e de mim, e a partir daqui foi mais tranquilo fazer o texto. Certo. Ahm, Resumindo, isto foi um crowdwork um bocado. Teve o efeito do crowdwork, mas não foi propriamente Uhum. falar diretamente com uma pessoa e a partir da resposta dela fazer alguma piada. Ah, Certo. Isso eu tento nem por aí, mas não é obrigatório. E aliás, eu acho que só a malta que atua há mais tempo tem mais à vontade e alguma até que está mais relacionada com o teatro, ou que alguma vez fez teatro, pensas teatro ou coisas do género, é que tem a vontade para isso. Epá, eu não me meto nisso. Certo. Eu se perguntar o nome a alguém do público já começa a tremer das pernas porque eu não sei o que quer dizer, quero é agarrar-me ao texto. Pois, Normalmente entendo. é assim. Acaba por ser mais fácil para quem, entre aspas, já pode errar, porque já tem. Para quem tem à vontade com o erro, e eu não tenho. Sim. Eu não tenho. Eu se falhar uma piada, eu fico afetado. Há malta que não se afeta. Portanto, tem mais à vontade para isso. Eu prefiro ir lá fazer os meus 10 minutos e venho-me embora. E aqueles 10 minutos são um sufoco. Mas, Entendo. mas faço e depois vou à minha vida. Mas por exemplo, na Twitch acabas por fazer muito isso do crowdwork, porque estás sempre, não Não. obrigatoriamente, mas podes estar muito relacionado ao chat. Mas tu não ouves a pessoa. E isso é uma Certo. grande limitação. Tu lês, mas tu desconfias sempre da forma como aquilo foi escrito e como a forma como tu leste. Agora, Certo. sim, sim. Tu fazes um crowdwork muito, muito. Como é que te explicar? É muito falso. Isto é, não é que seja falso, é um crowdwork possível na Twitch, mas não dá nunca para pegar nas piadas que fazes aqui e levares para palco. Não, não dá, não dá. Certo. Epá, aqui é mais É uma limitado. espécie de private joke, por exemplo. É crowdwork quando tu te metes com o Dino dos Morangos no meu chat e eu digo, ui, que estes dois vão se pegar. Certo. É crowdwork. Epá, só que isto depois no stand-up isto não acontece desta forma. Estás a ver? Sim, Mas ali pois. acaba por ser crowdwork. Mas eu não vejo como crowdwork. Eu já vejo como private jokes ou momentos epá, muito exclusivos para aquela stream só. Porque Certo. se tu te fores, isso é uma coisa que muita gente não percebe na Twitch e eu não percebi no início, é que se tu fores com a mesma vibe para outro canal, mano, podes ser banido. Pois, Percebes? verdade. Podes ser banido, é preciso ter cuidado, é preciso saber estar em cada um dos canais porque tu estás no fundo no quarto da pessoa, mas o quarto não é teu, é da pessoa que quem está a streamar. Sim. Tens de saber estar, digamos assim. É muito. Lá está, era o que estávamos a falar um bocado. Estás no contexto da pessoa. É a casa dela, é o contexto dela. Sim. E as coisas que no teu contexto podem ser boas, no contexto da pessoa podem ser mal Pá, vistas. claro, claro. Olha, eu vou-te dar um exemplo. Eu no outro dia, aqui, no outro dia já foi há uns meses, eu estava num canal onde estava o Dino dos Morangos, epá, e estava a conversar com o Dino, epá, e depois falei com a mesma frequência que estava a falar para o Dino, falei para o streamer, mano, e o streamer barrou comigo. Com É, razão, mano, e com razão. O streamer tem sempre razão. Eu acho que na Twitch é como aquela frase de o cliente tem sempre razão, que é falso nos restaurantes, porque há pessoas brutas e que não nem educação têm. Mas aqui eu acho que sempre que o streamer tem sempre razão, mano, sempre. É o sim, quarto dele, é as regras dele, ninguém te obriga a lá estar, ok? certo. Mano, estás mal, vais-te embora. Ou és banido. Como o Moreirinha estava a dizer, além de gostar do streamer, tens de respeitar os limites dele, por muito que ele te curta. E lá está. Sim, Estás sim, na casa dele, basicamente. Ele a qualquer momento se decidir põe sim. porta fora, basicamente. Sim, depois há aqui critérios para tu teres ou não confiança com pessoas. Eu. Qual é o critério para mim para tu teres uma grande confiança comigo? Por exemplo, tu conheceres-me pessoalmente e eu conhecer-te pessoalmente. Aí Certo? esse é tipo para mim o critério principal. Tu tens duas, três pessoas, por exemplo, eu conheço a Teresa pessoalmente.
tu tens mais 2, 3, 4 pessoas que podem dizer o que quiserem na minha stream. E algumas não me Certo. conhecem pessoalmente, por acaso, aí foge um bocado à regra. Mas que podem dizer o que quiserem. Epá, o resto não tanto. Sim, O resto não tanto. mas lá está, essas outras 3 ou 4 pessoas que podem dizer o que quiserem, se calhar é porque aparecem nas tuas lives há muito tempo e foram ganhando uma confiança, não por conhecerem Confiança, pessoalmente, mas por. mas pessoalmente também, porque imagina, qualquer coisa que a Teresa diga, para eu conhecer a Teresa pessoalmente, eu sei mais ou menos a forma como ela disse. Certo, já Agora, se sabes. fores tu, por exemplo, epá, eu estou neste momento a conversar contigo, mas eu não te conheço pessoalmente, eu nunca fui para os copos contigo, eu nunca vi um café contigo. Certo. Ahm, Depende de muita coisa, mano, depende de muita coisa. Às vezes é o oposto. Por exemplo, eu já conheci uma pessoa que costumava passar na minha stream, epá, e que eu, como gostei tão pouco dela, eh, sempre que ela lá volta ou voltará ou assim, epá, não vai ter confiança nenhuma, mano, porque eu como não criei uma química com a pessoa, epá, nem a venhas para Certo. lá berrar muito porque vais ser corrido rapidamente. Exatamente. Isso depende da confiança, depende muito, muito da confiança. Entendo. Pá, eu, pronto, a experiência que tenho, por exemplo, eu dou-me bem com alguns streamers. Infelizmente nunca tive a opção nem a oportunidade de estar muito com eles pessoalmente. Como é o teu Certo. caso, que ainda não aconteceu de estarmos juntos pessoalmente. Mas que lá está, por exemplo, com o Dino, nunca estive pessoalmente com ele. Ele já foi convidado ao meu podcast, já conversamos. Pá, O Dino é um fenómeno giro. Ahm, Isto agora parece que é um bocado tipo estar a elogiar o Dino, mas eu já vi que é live, portanto não há stress. O Dino é lixado porque o Dino, pá, o Dino não faz ideia. Se ouvir isto vai ficar a saber se for. Eu chatei um bué com o Dino em live e não tenho capacidade para demonstrar isso. Tipo, às vezes o Dino faz coisas na minha stream, no meu chat. Para já é um moderador incrível e foi a única pessoa que galgou de VIP para moderador. Mas é um moderador incrível. Tipo, no outro dia entraram-me 15 macacos no chat e depois entraram-me para o Discord, mano. E o Dino domou aquilo tudo, mano. E colocou-me à vontade para continuar eu a streamar e o gajo a tratar da cena, mano. Foi incrível. Mas às vezes o Dino diz coisas em live, ou sugere fazer coisas, ou dá ideias para alguma coisa para tu fazer em live. E pá, e tu queres te chatear com o gajo, porque aquilo, pá, não, estás a ver? Porque Yeah, ou não estás naquela frequência, ou não queres fazer aquilo, ou estás a fazer uma cena que vai demorar muito tempo e ainda não é um momento para tu receber sugestões. Só qual é o problema? Que não é problema nenhum, não é, acaba por não ser problema que é. Toda a gente gosta do Dino, ninguém se chateia com o Dino, o Dino pode verdade. fazer o que quiser. Pá, ninguém. Não há uma pessoa da Twitch que não goste do Dino dos Morangos ou que não conheça o Dino dos Morangos, pelo menos esta Verdade. comunidade nós nos conhecemos a todos. Portanto, o Dino é tipo, foge à regra ao mesmo tempo, não. Estás a ver? Yeah, entendo-te. E lá está, é aquela pessoa que eu não sei se já estiveste somente com ele, eu infelizmente Não, nunca tive, mas lá não, está, uma vez. ganhas uma É certo. confiança com ele, ganhas uma vontade com ele e consegues saber que o gajo não é maldoso, ele nunca faz nada por mal. Eu tenho uma história com o Dino pá, que demoraria muito tempo a contar, mas resumidamente, o Dino tinha tudo para não se dar comigo. Tipo, houve uma altura que há uns tempos que tivemos um grande problema, digamos assim. E hoje, epá, passa muito tempo na minha stream. Sim, E a forma como eu vejo o que aconteceu, mais o tempo que ele agora passa na minha stream, é tipo, man, tu deves gostar mesmo de mim e eu gosto mesmo de ti, porque eu também gosto de que estejas, estás a ver? é, entendo perfeitamente. Ahm, e lá está, eu acho que muito na Twitch, também o facto de não teres o contexto. Sim, Não tens o contexto, isto é, não consegues. Tu sabes o que a pessoa escreveu, tu lês o que a pessoa escreveu, mas não sabes se a pessoa está a dizer aquilo, às vezes num tom mais arrogante, às vezes num tom mais suave, e há coisas que podem ser ambíguas. Podes ler aquilo e interpretar aquilo num lado bom ou num lado mau. sim, E por vezes, ou acabas por ter alguma flexibilidade e tentar lidar bem com aquilo, ou tentar perceber o que é que aquilo quer dizer, ou então pode ser complicado. E acho que a stream ajuda-te a desenvolver, não é um sexto sentido, sim, mas sim a tentares compreender tudo o que a pessoa quer dizer e o que é que ela quer dizer bocado um além sexto, do que está escrito. é um bocado um sexto sentido. Tu, através de uma frase, quase que tomas decisões sobre o que vais dizer, sobre como é que vais dizer ou banir alguém.
Hum, epá, é normal porque a partir de uma certa altura e a partir de uma certa dimensão, tu já não estás para te chatear com essas pessoas, com pessoas que possam entrar no teu chat e sejam haters ou seja o que for. Sim. Já não estás para te chatear com elas, mano. Tu queres é estar a fazer a tua cena. Eu ainda no outro dia contei em live, acho que naquela altura tu não vias as minhas streams. Havia uma altura que eu tinha dois overlays, duas imagens, onde quando aparecia algum tontinho desses no chat, eu mudava para essas imagens, epá, e criava ali um minuto e meio de momentos a gozar com a pessoa. Oh, Está certo. muito divertido, mas é muito divertido quando tens tipo 7 pessoas no chat, 5, epá, e se calhar não tens assunto para falar. Falar. Sim. Ora, a partir do momento em que tens 15 pessoas, mano, em que o assunto está a correr e bem, epá, vais-te preocupar com essas coisas? Pá, não Yeah, vais. não faz Ai, sentido. tanta porcaria, mano, ó Dino, expulsa aí o gajo. Pumba, e o Dino expulsa. Ahm, é normal, isso são dores de crescimento, estás a ver? Certo. Ah, já tive algumas, tenho algumas, todos vamos ter, eu vou ter sempre algumas, toda a gente vai ter dores de crescimento Pronto. e convém só saber lidar com elas. Agora já estamos a chegar ao fim, mais para concluir. Eu acho que a Twitch também ajuda-te pá, um bocado nessa parte do não valorizar esse pessoal que entra a chatear, por exemplo. Tu simplesmente sabes que o pessoal está ali, está a te incomodar, e pá, enquanto se calhar eras mais pequeno, tentavas prestar mais atenção e pá, tentar. Pegavas-te um bocado com a pessoa e valorizavas demasiado o que ela estava a dizer. Agora se calhar pegas nela e metes-a tipo numa gaveta, tipo, dás-lhe ban e arrumas com ela. Tipo, Eu dou-lhe o mesmo valor, eu dou-lhe exatamente o mesmo valor. A diferença é que, em prol da stream, eu precisava dessas pessoas no início para criar momentos. sim, Agora não, eu dou-lhe exatamente o mesmo valor e vou-te explicar porquê. Porque quando criava esse minuto e meio de momentos de gozar com alguém do chat, essa pessoa no final acabava sempre por ser banida. E agora continua por ser banida, mesmo. portanto o caminho é o mesmo. Eu acho que aí, eu percebo porque é que existem essas pessoas. Hum, nós antigamente brincávamos a pôr palitos nas campainhas, os putos agora têm acesso a um computador e a internet e têm acesso a coisas fascinantes que nós na altura não tínhamos. Certo. Hum, mas continuam a ser as mesmas crianças que nós éramos. Epá, e Sim. agora reagem de forma diferente. Agora acham divertido entrarem aqui no chat e dizerem, és feio. Yeah. Pronto. Nós na altura se calhar fazíamos coisas piores ou coisas mais graves. Eu não. Como é que eu te explicar? Eu não me tiro ao sono essas pessoas. Não me tiro ao Certo. sono, tipo, por 13 anos entrar no chat assim. Agora, se tu me disser assim, pá, é um adulto de 40 anos, paga impostos e tipo, e vem para aqui e é um atrasado mental dos grandes. E já é triste. Aí já é tipo, epá, pronto, cada um com a sua, mas isso é um bocado triste. Isto. É. Não me chateia muito, epá. É lidar, não. A partir do momento em que tens uma, e agora aproveito para elogiar a minha equipa de moderadores, a partir do momento em que tens moderadores e algumas pessoas no chat que não são moderadores, mas que estão sempre atentas. Por exemplo, eu tenho a Blackish Unicorn que sempre que entra um gajo desses no chat, a primeira coisa que ela diz é leiam a sala. Sim. Aquilo não tem impacto nenhum, mas é divertido. Às vezes chama-me a minha atenção. Já aconteceu eu ler a mensagem dela e não percebo porquê, e depois puxei o olhar para cima e estava lá mesmo um desses miúdos. Exato. Mas eu tenho uma equipa de moderadores que felizmente epá, não me dá trabalho nenhum eu moderar o meu canal, eu tenho apenas que me preocupar com, Com o conteúdo que estás a criar. com o conteúdo, com o facto de agora não, porque eu só tenho um monitor, mas eu costumo ter dois monitores, com a preocupação do que é que está a passar em cada um dos monitores, com a música que está a dar, com a conversa que eu estou a ter, com o som se está a sair bom ou mau. Mal. E depois tudo aquilo que eu não me quero preocupar, os meus moderadores, cada um à sua maneira, fazem esse controlo, cada um deles tem uma valência, digamos assim, própria, isto é, o trabalho que o Dino faz é diferente do trabalho que o Bino faz, é diferente do trabalho que o jardineiro faz, Certo. que o Sky faz, e mais que algum pessoal faz. Por cada um deles, não existe propriamente uma entrevista de emprego para tu recrutares moderadores, Sim. mas tu consegues perceber o que é que essa pessoa te pode dar. E depois formas uma equipa que Certo. vá auxiliando. A partir do momento em que essa equipa, ou algum elemento dessa equipa, não te auxiliar, depois aí tomas a tua decisão de convidar essa pessoa a sair ou não. Certo. Ahm,
Mas isto até é giro porque na Twitch acaba por existir um fenómeno que não é muito frequente, mas eu já vi acontecer que é streamers a perguntarem a mim, já me perguntaram, e a outros, que é pá, tens aí algum moderador que possas dispensar? Como se fosse tipo, sei lá, um meio quilo de batatas, estás a ver? É, entendo. Tens aí algum moderador que possas dispensar? Uma vez perguntaram-me e eu disse, oh bro, eu não, atenção, eu não comprei moderadores, Sim, eles eles estão estão lá aqui porque querem. se quiserem estar. Agora, se tu gostares de algum moderador meu, olha-me esse que está aí no chat. Esse. O que era? Se alguém. Agora perdi-me. À pala deste caráter. Estão a ver que eu digo que este gajo tira-me do Sim, sério. estavas a falar de Estava a contratarem dizer. os moderadores, de dispensares um moderador para alguém. Sim, sim. Já me perguntaram isso e eu disse: mano, pá, se tu quiseres vai à minha stream e convida alguém, mas eu não estou. Eu para já não tenho interesse nenhum em dar-te moderadores porque eles estão a trabalhar para mim, né? Sim, sim, Mas, mas vai lá, mano, e pergunta se alguém quiser a linha. É epá, e epá, o primeiro que eu gosto de dispensar é esse que aí está no chat, né? Não está lá a já fazer nada. que já foi dispensado. Já foi dispensado. Ahm, mas é isso. O Sim, trabalho dos mods e lá é um está. bocado esse. Eu acho que os mods ajudam muito o teu canal, mas a tal parte de tu dispensares. Eu acho, por exemplo, o Dino, o trabalho que faz no teu canal, pela forma como se relaciona contigo, faz um certo trabalho. E se calhar noutro canal, com outra pessoa totalmente diferente, com quem tem uma relação diferente, não iria trabalhar da mesma forma. Porque a relação que tem contigo vai ajudá-lo a trabalhar da forma que trabalha, percebes? Sim. A relação que ele tem comigo vai ajudá-lo a falar no chat da forma como ele sabe que pode falar, que é com total liberdade, no caso do Dino. Certo, Quem trabalha em si, não tanto. Deixa-me aqui tentar te explicar. Um jogador de futebol tem características que vai ter as mesmas características em qualquer equipa que jogue. certo. Mas a relação que ele vai ter com o treinador, aí vai ser diferente. Ok? Num treinador, se calhar, vai ter mais liberdade para dizer o que quer ou para sugerir o que quiser, e no treinador, não tanta. Agora, a Correto. minha equipa de modos, como é que trabalha, de certa forma? Cada um deles, como eu te disse, tem uma forma de estar e uma, uma participação enquanto moderadores muito, muito diferente uns dos outros. Nós depois Certo, temos uma sala no Discord onde só estão os moderadores, onde de vez em quando trabalha-se. Onde é isto? certo. Na maior parte do tempo é insultos e bullying. Não é muito, mas até de vez em quando, pá, de 15 em 15 dias acontece. Ahm, epá, e depois eles vão lá aparecendo. Às vezes o trabalho de mod não é propriamente banir pessoas. Engane-se quem acha que seja só isso. Por exemplo, quando eu chamo o Bino para uma chamada em Discord, ele Certo, está a fazer o trabalho de mod, que é, ele sabe perfeitamente que eu tenho alguma necessidade para ter que o chamar. correto. Por alguma razão eu o chamo, não o chamo só porque quero. Já aconteceu, mas em alguns casos não é. Quando o Dino está no meu chat e está a falar bué e a meter-se com toda a gente, ele no fundo está a fazer um trabalho de moderador, mas involuntariamente. Ele está-se a divertir, não tenho dúvidas nenhumas disso. Certo. Mas o facto de ele estar ali a entreter, a ser mais uma pessoa a falar, também já está a fazer um trabalho de moderador. Não. Ahm, sei lá, aqui mais algum exemplo. Por exemplo, às vezes o Dark. Epá, o Dark é incrível porque o Dark de vez em quando faz coisas na minha stream que eu nem sei se é que ele fez. Ele nem me Certo. perguntou e fez aquilo também se calhar voluntariamente, que é tipo, olha, este gajo tem aqui uma cena mal, deixa-me já cá mudar. E pumba, muda. Ahm, portanto, cada um faz a sua cena e faz bem. Eu até agora só despedi um moderador. Certo. ah, e estou muito satisfeito com a equipa que tenho de moderadores no meu canal. Damos-nos todos bem. Eu adorava conhecer todos pessoalmente. Ainda só conheço o Vino, acho eu. Fazia pouco. Só conheço o Vino, Certo. ah, conheço o Monstro, mas o Monstro não é propriamente. É moderador só porque eu dei-lhe o mod, mas não faz o trabalho de moderador, digamos assim. Certo. Epá, e gostava de conhecer os outros. Aliás, eu tenho aqui uma prenda tipo de Natal para dar a alguns. Por acaso o Dino está incluído nessa lista. Só que estes caralhos vivem todos bué de longe de Longe de mim. mim. Yeah. Eu não consigo estar com os gajos. E não me apetece pagar portos para mandar uma coisa que tipo vai pagar bué de portos que, opá, que eu Por queria algo dar em mão. simbólico. Yeah. Eu queria dar em mão. Só que estes gajos, como vivem longe como toda, então este homem vive na serra, no meio das ovelhas. hum, né?
É lixado. Ainda hoje falei com o jardineiro e com o Deck e é tipo, bros, venham aqui à Aveiro beber um café comigo, que é para vos dar um presente. E este Entendo-te. está aí no chat, pá, vive ao pé das ovelhas e dos carneiros e da neve. Epá, eu não consigo estar com ele. É complicado, entendo-te. Tem uma vida muito atarefada, sabes? Ele trabalha 8 horas por dia, entra de manhã e sai à noite. É lixado. É lixado, né? O, pronto, eu vou concluir, porque também já estamos alongados no tempo. Sim, Acho que abordámos bastante coisa, quer a nível do teu trabalho, quer como comediante e quer também a parte da Twitch. certo. Abordámos a moderação. Deixa-me. Diz. Falhei no início, quero-te agradecer o convite, já agora. E, Ah, e dar-te boa sorte para a nota do trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço também o facto de estares aqui presente e teres disponibilizado este tempo para ti. Quero agradecer também a toda a gente que aqui está presente. Para a semana vai haver podcast. É dia Quem é para a 26, é semana? depois do Natal. É o Ed Chalupa. Quem? O Ed Chalupa. Repara como eu não conheço. É um grande colega meu. Ok. Ele também trabalha na mesma área que eu, no design, Vou na seguir. fotografia. E vamos. Pronto, e vai haver no mesmo episódio, apesar de ser dia 26, apesar de ser pouco depois do Natal. Pronto, vai haver na mesma. Espero que apareça na mesma. É na mesma no sábado, às 22 horas. Já segui. Agora, o podcast vai funcionar normal. O que eu vos vou pedir agora é que o meu podcast vai acabar agora e à meia-noite, correto? Não é à meia-noite, é já, que eu vou já abrir isto. Pronto, é já. Vamos para. Aconselho-vos a todos a irem para a live daqui do Neves, do Anónimo, onde ele vai celebrar um ano de streams. E acho que faziam muito bem em ir dar o apoio ao rapaz que esteve aqui a perder este tempo todo Qual a, perder? É investir. a investir, pronto, o tempo todo dele a falar da experiência dele, quer como comediante, quer como Twitch, onde relacionámos um bocado a parte de comediante com Twitch. Pronto, malta, espero que tenham gostado. E para a semana vemos aqui outra vez. Isso mesmo. See